Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder entrevistar quem veio para este mundo em julho de 1996 e veio com a missão de ser muito grande para a comunicação de Governador Valadares e região e, por que não, em todo o Brasil. Falo dela, a jornalista Nathalie Maia, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o primeiro episódio deste incrível mês de setembro. Nathalie, muito obrigado mais uma vez, foi uma honra. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber, alguém tão grande para a comunicação da nossa cidade. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra ter você aqui. Eu que agradeço, né, Gustavo? A gente já esteve junto aqui, né? Eu trouxe o deputado Ercílio Coelho Diniz, então, assim, sempre trabalhei nos bastidores. Exato. Agora a gente veio falar um pouquinho do nosso trabalho. Então, a honra é toda minha de estar trocando essa ideia aqui com você também. Tamo junto, gente boa. E antes da gente poder começar o nosso bate-papo de fato, nós sabemos que, principalmente por conta do advento nefasto da pandemia, o debate acerca da saúde mental de todos nós ficou mais em voga em todo o mundo. As pessoas se preocupam mais com as suas respectivas saúdes mentais, os psicólogos ganharam um corpo, uma abrangência muito grande, os médicos psiquiatras idem, enfim. Feito esse pequeno preâmbulo, como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que está a sua saúde mental? Como tem sido este ano de 2024? Você veio de campanha aí junto comigo, né? Então o ano foi bastante movimentado para nós. Mas eu sempre saio da campanha, assim, no propósito de descansar, no propósito de relaxar um pouco. Então agora eu me sinto descansada. Se tiver outra campanha, eu já estou pronta também. Mas, assim, nós sabemos que nós viemos para falar um pouco disso também. Nós sabemos que o ambiente ali político ele é muito cansativo, né? Exato. Então, o ano eleitoral, ele tende a ser ainda mais cansativo do que normalmente os mandatos políticos. Então, a gente passou aí por um processo bem exaustivo, né? A gente trabalha de segunda a segunda, que a gente chama aí do full time, mas a gente tem uma cultura de full time aqui um pouco tóxica, né? Então a gente pode, né, melhorar esse ambiente um pouco. Mas a gente trabalha de segunda a segunda, a campanha tem aquele gerenciamento de crise que você conhece, você trabalhou, a gente nem parece que a gente esteve em lados opostos, mas a gente trabalhou e viu isso um pouco. Então tem aquele gerenciamento de crise, às vezes você tem que estar lá no domingo, aconteceu alguma coisa, você tem que estar lá, a equipe tem que estar a postos. Então, assim, você vem desse ritmo. Aí a eleição foi em outubro, né? Então, me propus a viajar. Eu cheguei na Argentina, eu falei, quero dormir. Aí eu chegava no hotel, tentava dormir, não conseguia desligar. Então, assim, esse processo você vai passando aos poucos, né? Hoje eu já tô ok, igual eu falei, já tô pronta para outra. Mas é importante, até no ambiente de trabalho... Mesmo? Quer fazer? Nossa! Quer se candidatar? Mas, assim, é importante a gente que está também nesse ambiente político ensinar para os colegas que né, tem que ter um respeito à saúde, um respeito ao tempo dos colegas, às famílias. Então, eu chegava para a equipe, eu coordenei um time, então eu falei assim, olha, a gente vai precisar em alguns momentos de vocês aqui no sábado, no domingo, mas, assim, não abram mão de estar com a família, que é importante, não abram mão de fazer uma academia, né, de fazer, sair para uma noite de jogos, brincar com os amigos, beber, seja o que for. Mas, assim, não abram mão, mas estejam a postos. Então, assim, a gente tem que prezar tanto pela qualidade do trabalho, mas também pela qualidade da equipe, né? Que ninguém faz nada sozinho, né? Certeza. Então, você precisa de um time ali robusto, um time entrosado e um time saudável, né? Mentalmente falando. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio no nosso trabalho. Em relação à sua vida, antes da gente poder falar no que você se tornou, como era a Nathalie Maia nos tempos do Colégio Juventino Alves Ferreira? Cara, eu fico impressionada como que você fica sabendo dessas coisas. Eu assisto as entrevistas, eu fico assim, como que ele descobre essas coisas sem ninguém falar, né? Mas, assim, eu vim de uma infância simples, sabe? Meus pais são de Virgolândia, eu sou de Virgolândia, nasci lá, meu irmão, a Mauri também. Então, assim, eu venho de uma infância simples. Lá a gente não preocupava muita coisa. O que eu vou ser quando crescer? Você só preocupa em ser criança, né? Mas, assim, eu sempre me destaquei, de certa forma, na escola. Talvez não me esforçasse tanto para isso, mas sempre me destaquei, assim. E lá em Virgolândia chegou um momento que nós formamos, né, ali na escola, então a gente tinha que buscar algo para fazer. Então foi quando eu vim para Valadares. Sim. Mas a Nathalie, eu sempre fui uma filha muito pacata, né? E sou até hoje. Por isso que acho que eu sou profissional de bastidor, não sou tanto assim de câmera. Sim.
Mas família simples, meu pai faleceu, eu estava no primeiro período da faculdade, foi um momento difícil, assim, nas nossas vidas. Mas foi a virada de chave, assim, foi quando eu vim para Valadares, aí eu entrei para fazer comunicação, fiz jornalismo. Meu pai faleceu no primeiro período e eu não tive essa oportunidade de fazer estágio. Minha família ainda estava vivenciando o luto, sabe? Então, assim, os professores me ofereciam os estágios, eu não aceitava, eu falava, eu quero ficar com a minha mãe, quero ficar com meu irmão e tudo mais. Aí eu lembro, assim, no último dia de faculdade, um professor, assim, hoje é muito amigo meu, um professor chegou e falou assim, você não estagiou e agora, como é que você vai pro mercado? Mas, assim, eu acredito que Deus também honra essas coisas na vida da gente, né? E aí eu caí de paraquedas, foi quando eu caí de paraquedas, assim, na primeira campanha do Hercílio, deputado federal, que foi em 2018, formei em 2017, trabalhei ainda em Virgolândia, aí que eu caí de paraquedas aqui na campanha do Hercílio. Mas foi um convite, assim, de um amigo, até do Júlio Pegas, presidente do MDB, eu não esqueço disso, ele mandou uma mensagem, eu estava fazendo iniciar pós na Univale em gestão de mídias sociais. Sim. Aí ele mandou uma mensagem assim, aqui, estou montando uma equipe para uma campanha de deputado federal, você topa? Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? nunca nem imaginava, né, que seria uma campanha de deputado federal. Eu falei assim, topo, vamos lá, a gente tá aí para trabalhar. E aí foi quando eu vim definitivamente para Valadares. Aí de 2018 para cá foi quando a vida entrou nesse caminho da política aí. Mas sempre com muita simplicidade, com muito pé no chão, né, Gustavo? Que isso é importante. Natália, em relação à questão da figura de um profissional ou de uma profissional na comunicação, as pessoas, né, para quem é mais leigo, que acompanha só o que passa na televisão, ou na internet, ou no YouTube, pensa num profissional da comunicação. É claro que isso mudou muito, mas a Dona Maria, o seu João, eles pensam no jornalista ali dando boa noite no Jornal Nacional, ou um bom dia no Jornal da Manhã, um boa tarde no Jornal na hora do almoço. Mas nós sabemos que existem várias vertentes dentro da comunicação que abrange o profissional, o jornalista. Como é ser jornalista no meio da política? O jornalismo é uma profissão muito democrática, né? Então, assim, é o que você falou. Ele abrange muitas áreas ali. Hoje, ainda com a internet... Exato. Se você quiser se autotitular jornalista e ir para a internet criar um blog, né? Você vai lá, cria e tá tudo bem, né? Então, assim, claro que você tem que ter uma responsabilidade com a notícia, né? Que é o que nós somos ensinados. Mas eu, Nathalie, nunca gostei de TV. Eu sempre fui muito dos bastidores. Eu sou mais silenciosa, sou mais calada, sou mais na minha. Sempre gostei muito dos bastidores. Então, quando eu saí para assessorar, eu falei assim, opa, eu acho que é disso que eu gosto. E aí eu comecei na assessoria, nos bastidores. E então estar na política, que é uma das vertentes aí do jornalismo, me enriqueceu muito, sabe, Gustavo? Então, assim, é onde que eu aprendo sobre política, eu aprendo sobre história. Então, quando eu comecei no gabinete de deputado federal, ele precisava, por exemplo, pautar muitos projetos de muitas áreas, meio ambiente, esporte, cultura. E ali você aprende sobre todas essas áreas. Você precisa estudar o projeto, você precisa comunicar aquele projeto, você precisa comunicar uma ação do deputado numa cidade e tal. Então, assim, na política, eu enriqueci muito como pessoa, né? Com conhecimento de mundo, conhecimento geral, assim. Então, e claro que te dá a oportunidade de mexer, né, um pouco com a vida das pessoas. Você não está ali só para você fazer um trabalho de comunicação. Sim. Você está ali torcendo para que o seu político consiga concretizar um projeto que possa mudar a vida das pessoas, que ele possa ali, destinar uma emenda para a cidade e que o posto de saúde seja levantado, seja concluído e que alguém possa usufruir daquilo, né, e aquilo possa transformar a vida de alguém. Então, o jornalismo na política, ele tem esse gostinho especial, né? Você não trabalha só com o seu assessorado, Sim. Você trabalha com a expectativa das pessoas, né? Então, as pessoas depositam, elas têm fé naquilo, né? As pessoas, eu falo que as pessoas não só votam, as pessoas depositam a esperança Sim. ali. Então, a gente mexe com a esperança das pessoas, né? O que traz para nós uma responsabilidade maior sobre isso. Então, assim, para mim, eu tenho uma dificuldade. Eu também nunca precisei, assim, trabalhar com um personagem, criar um político que não existe, graças a Deus. Então, eu também nunca precisei mentir sobre uma notícia que fosse enganar, enganar as pessoas, mexer com a expectativa das pessoas. Então, a gente tem que ter aquela responsabilidade. Eu não posso comunicar o errado, né? Eu não posso brincar com a vida das pessoas. Então, traz esse gosto também de poder transformar Exato. As coisas aí. Em relação às mídias sociais ou às redes sociais, nós sabemos que elas ganharam uma abrangência nos últimos anos, principalmente na política, um tipo de fenômeno inimaginável há 20, 30 anos.
Hoje em dia, você consegue ver centenas de deputados federais, estaduais, que possuem um corpo na internet gigantesco em número de seguidores, de engajamento, enfim. Mas numa campanha eleitoral, qual o peso da mídia social? O Bolsonaro vai poder falar sobre isso muito bem, né? De 2018 para cá, que isso ficou mais democrático, assim, né? As campanhas ficaram mais democráticas, porque veio o boom da internet. Então, em 2018 a gente via muito meme, a gente via muito vídeo cru do Bolsonaro, e isso trouxe uma nova visão sobre a rede social ali. Tanto nos mandatos, né, para comunicar, mandato é quando o político já está ali no cargo, né, então já está exercendo o que ele foi escolhido para fazer. Então, tanto no mandato quanto na campanha, hoje é primordial. Na campanha eleitoral, eu falo assim, que a gente tem um tempo muito curto para comunicar, né, o que o político pensa, as ideias dele. Então, geralmente são 45 dias. Esse ano a gente teve 52, se eu não me engano, né? Então, assim, o tempo é muito curto. Não dá para o político numa cidade igual Valadares bater na porta de todas as pessoas. São mais de 200 mil pessoas. Então, assim, o que a gente faz? A gente tem internet, a gente trabalha com impulsionamento. O impulsionamento é como se o político estivesse batendo na porta ali, ó. Oi, tô aqui. Então, ele aparece para você. Tá ali aparecendo na sua tela, mas ele não foi na sua casa. Né? Então, assim, isso possibilita que ele converse com mais pessoas em menos tempo. Então, assim, hoje em dia, e a tendência é só isso intensificar, né? Então, hoje em dia, um candidato que vai fazer campanha, se ele não tiver uma rua muito bem feita, se ele não tiver uma internet muito bem estruturada, ele não é visto pelas pessoas, né? A menos que ele chegue lá com compra de votos, que é o sistema que a gente conhece e sabe como funciona. Mas, sem internet hoje é quase impossível. E, assim, na campanha deste ano, a gente viu isso. Como que a comunicação foi fundamental para a gente alcançar aí, um resultado positivo. Então, sem internet, hoje não dá. Olha que interessante. Minha mãe tem 66 anos. Então, ela viveu praticamente todas as eras da política brasileira, desde a ditadura até os tempos atuais. E em todas as eleições, seja eleições municipais ou eleições presidenciais, a minha mãe nunca deixou de ver um debate. Seja entre Mourão e Fassarella, até o debate deste ano, não só de Valadares, mas de Belo Horizonte, de outras cidades, São Paulo, né, que ficou muito marcada neste ano. Onde eu quero chegar? O meu irmão, por exemplo, que tem 26 anos, que não é tão ligado na política, mas sabe de algumas coisas, obviamente, até porque hoje em dia não tem como você não ficar por dentro dos assuntos que são pautados em Brasília, ou em Governador Valadares, ou na Assembleia de Minas Gerais, ele nunca foi tão ligado a debate, mas se você perguntasse para ele o que estava rolando nas redes sociais, durante os debates, ele sabia. Qual que é o propósito dessa seguinte indagação? O debate hoje, em pleno 2024, não só pegando como gancho as eleições que terminaram agora, no último dia 6 de outubro, mas o debate, ele tem um poder de mudar o voto do eleitor? Tem, bastante. O seu irmão, o seu irmão que você falou, né? Não assiste a debate, mas sua mãe assiste. Sim. Então, assim, tem um público da televisão que ele é muito valioso, ele não pode ser esquecido. Só o que a gente faz hoje? A gente faz uma comunicação transmídia. Então, o candidato está lá no debate, a gente faz uma cobertura real time. Então, enquanto o candidato está falando ali, a gente já está soltando os cortes na internet e fazendo essa comunicação para todos os públicos. Então, sua mãe está acompanhando o debate, seu irmão está vendo os cortes, as páginas estão divulgando o que está acontecendo no debate. Então, hoje não fica só restrito à televisão. Antes, quando a comunicação era mais restrita, talvez as pessoas acompanhassem mais o debate. Hoje não tanto, né? Hoje eu quero ler aqui na internet, na página de fofoca, quem ganhou o debate. Né? Então, assim, mas a gente tenta trazer essa comunicação. Hoje nós instruímos, inclusive, os candidatos para, durante o debate, se eles querem fazer alguma observação, se eles querem trazer algum fato, eles já são instruídos a falar assim, olha, inclusive, na minha rede social, vocês podem ver agora que a minha equipe está soltando isso, isso e isso. Então, o debate, ele ficou mais... Pablo Marçal que o diga, né? Pablo Marçal que o diga, né? A comunicação dos debates aí, dos cortes, né? Corte rápido Tramontina, o Marçal. É verdade. Mas hoje a gente instrui o candidato até chamar os públicos, né? Tanto da TV quanto o público da internet, para ficar ligado ao debate. E a gente faz também um aproveitamento depois, né? A gente tenta replicar as cenas do debate, as propostas do debate depois nas redes sociais. Mas o debate, ele define muitas coisas, que é quando os candidatos estão ali cara a cara. Então, você vê quem está preparado, você vê quem é propositivo, você vê quem está despreparado, inclusive,
né? Então, as pessoas se pautam muito por isso. Uma coisa é cada um falar ali na sua rede social, falar, eu não gosto do candidato A por causa disso, o candidato B não está preparado. Outra coisa é quando você une ali todos os candidatos para falar, e agora? Né? O que você tem para propor nessa área aqui? Então, para o eleitor é muito importante o debate. Eu vi uma análise até um integrante desse universo da política brasileira, de um grupo de direita aqui do Brasil, falando que ele pegou como exemplo o que aconteceu em Belo Horizonte e em São Paulo, no sentido de os candidatos que ganharam e que foram eleitos, o Ricardo Nunes reeleito e o Fuad também reeleito, são dois personagens do dito centrão da política brasileira. Um pouco mais à direita, o Ricardo Nunes, o Fuad ali, tanto num pé, tanto no outro, enfim. E ele disse que essas eleições, analisando também o resultado em outras cidades, mas ele pegou e se atentou a Belo Horizonte e São Paulo, que são duas das grandes capitais do nosso país, que foi a eleição onde as pessoas se preocuparam mais com a questão dos problemas durante o dia a dia, seja nas periferias, seja na parte central, na parte urbana, do que propriamente um outro tipo de problema. Onde eu quero chegar, e você com a sua expertise como uma profissional da comunicação inserida nesse universo. Existe ou dá para poder colocar o tempero da ideologia numa eleição municipal? A pergunta é boa. Vamos lá, numa campanha majoritária, numa eleição para prefeito, governador, as pessoas querem, a gente viu isso nas pesquisas, um candidato que esteja apto para resolver os problemas da cidade. Então, não me preocupo se você é conservador, não me preocupo se você é liberal, não me preocupo se você é progressista. Eu quero que você resolva os problemas da cidade. A gente viu isso. Só que a polarização está aí, né, Gustavo? Sim. Então, nós tivemos em muitas cidades PL contra PT. Então, o que os candidatos fizeram? Trazer a polarização, né, de Bolsonaro e Lula, polarização de 2018, e a gente não teve como fugir disso, por causa dos partidos mesmo, ideológicos. Em muitas campanhas passadas, a gente viu isso dar errado, mas era o cenário que a gente estava vivendo. Então, assim, a gente colocou o eleitor para pensar, que foi o cenário de Valadares, foi o cenário de BH, né? Então, a gente colocou o eleitor para pensar, e aí, a gente quer um candidato conservador, a gente quer um candidato mais esquerdista, né? Que defende as ideias da esquerda. E aí, essa polarização faz o eleitor refletir. E aí, isso acaba deixando o centro um pouco mais de lado. Mas não em todas as cidades, como a gente viu. Depende do eleitor, depende da cidade. A cabeça do eleitor, ela está mudando, mas isso não é uma regra. Em eleição para prefeito, governador, as pessoas querem, sim, um candidato que resolva os problemas da cidade. Então, ainda que o candidato seja conservador, que foi o caso de Valadares, as pessoas avaliam se ele está apto ou não para resolver os problemas da cidade. Porque, no final das contas, é isso que o eleitor quer. O eleitor não está preocupado se você acredita em Deus somente, né? Ele também está preocupado com as contas que ele tem que pagar. Ele está preocupado se ele vai ter segurança para levar o filho na escola, né? Ou se ele vai ter onde deixar o filho quando ele estiver indo para o trabalho. Você tem a creche para deixar o filho. Então, essas são as preocupações dos eleitores. Então, acredito que até nas campanhas mais polarizadas, nas eleições polarizadas, os candidatos trouxeram um pouco disso. Não tem como a gente fugir muito disso. Pegando um gancho disso que você acabou de falar e pegando um exemplo de algo que aconteceu fora daqui de Governador Valadares. Em 2020, a campanha do deputado federal Guilherme Boulos, que foi candidato à prefeitura tanto em 2020 e também em 2024 da cidade de São Paulo, gastou 8 milhões de reais na campanha como um todo, no primeiro e segundo turno. E o Boulos teve 40,6% dos votos. Em 2024, a campanha do Boulos gastou 80 milhões de reais. E eles tiveram o mesmo percentual de votos que tiveram na campanha de 2020. E também tiveram o mesmo resultado. Feita essa pequena introdução, dinheiro numa campanha eleitoral é tudo? Não, dinheiro não é tudo, mas ajuda bastante, né? Na verdade, você precisa ter uma equipe bem estruturada, você precisa ter mobilização de rua. E hoje em dia as pessoas não estão muito interessadas em ir lá, vou lá balançar bandeira para o meu candidato, porque as pessoas estão desanimadas com a política. Então, para a gente engajar essas pessoas, a gente precisa ter uma equipe estruturada, a gente precisa ter eventos bem estruturados, entendeu? E a gente precisa de colocar dinheiro na campanha. Porque você precisa pagar o profissional para trabalhar. Sim. Então, mas o que define mesmo é o eleitor.
Então, não é só o dinheiro, não é só a equipe, não é só o candidato. Quem define quem vence a eleição é o eleitor. Se ele quiser fazer justiça com o próprio voto dele, ele faz. Ele fala assim, esse aqui gastou demais, eu não vou votar nele, não. Como a gente já viu em muitos cenários. Mas, claro que são vários fatores. É política, bom relacionamento do candidato, né? Com vereadores, né? Com os governos. Então, nós temos política, nós temos comunicação, mobilização. São muitos fatores que definem uma eleição. E a cabeça do eleitor que a gente precisa entender e saber o que ele quer. Dinheiro é importante? Mas não é tudo. O Coronel Sandro foi um fenômeno histórico para a cidade de Governador Valadares, porque ele venceu uma eleição com pouquíssimas coligações, enfrentando o candidato do atual prefeito, que foi reeleito em Governador Valadares, onde também tinha o apoio de um dos deputados federais que representam o Governador Valadares em Brasília, com o apoio também de um outro expoente da política de Governador Valadares na Assembleia de Minas, que era o Enes Cândido, com o apoio do também atual, até então, vice-prefeito de Governador Valadares, e em uma campanha que tinha ali vários partidos dentro das coligações. Aonde eu quero chegar com isso, e se tem muita coligação com muitos partidos, você também tem ali o apoio de muitos candidatos a vereadores. Nós sabemos que numa campanha municipal, o apoio dos vereadores em prol de um candidato é algo muito salutar e muito benéfico. Como eu disse, e reitero, o Coronel Sandro foi um fenômeno porque ele, de fato, venceu todo o sistema da política de Governador Valadares, no aspecto da comunicação. Por que o Coronel Sandro foi eleito prefeito de Governador Valadares? O que você falou, né, Gustavo? A gente lutou ali, a gente trabalhou contra um sistema, né, muito robusto, muito bem formado. Então, assim, primeira coisa, nós tínhamos um perfil de candidato muito bom. Muito bom. Embora as pessoas falassem, tentaram pintar, né, a imagem do Sandro de, o Sandro é desequilibrado, o Sandro não gosta de mulher. Você sabe que você estava do outro lado, você ajudou a falar, né? Passou. Mas o que acontece na campanha, fica na campanha. Exato, com certeza. Mas, assim, tentaram pintar essa imagem do Sandro. É claro que o Sandro de 2018, 2022, candidato bolsonarista, foi o que a gente falou. A campanha para executiva é diferente para legislativa. Então, o Sandro deputado era um candidato mais ideológico, brigava a favor do comércio. Já o Sandro prefeito foi o Sandro preocupado com os problemas da cidade, que ele tinha outros problemas para resolver. Então, assim, nós mostramos isso. O Sandro que era capaz de resolver os problemas da cidade, embora muito ideológico. Não dá pra gente, que eu falei, não dá pra gente vestir um personagem que não vai sustentar. Não vou falar que ele é um candidato de centro, porque ele não é. Ele já vem de 2 eleições que ele defende, que ele apoia o Bolsonaro, que ele defende as ideias da direita. Então, assim, a gente não vai vestir um candidato de uma coisa que ele não é, porque isso não se sustenta. Então, assim, agora do ponto de vista da comunicação, a gente conseguiu trazer esse Sandro que é capaz de resolver os problemas da cidade, esse Sandro, assim, que é muito bem articulado, que sabe entrar em todas as áreas, sabe falar de todos os assuntos, e ele é muito bem instruído, muito bem esclarecido, mas na comunicação a gente conseguiu potencializar isso, a gente conseguiu aproximar ele do eleitor. A gente também teve o desafio de falar, é candidato elite. E a gente viu que não era. No início da campanha, ali em julho, o único candidato que rodava os bairros era o Sandro, né? A gente falou assim, Sandro, não tem como a gente resolver os problemas da cidade se a gente não souber quais são. Então, a gente foi direto ali para os bairros, né? A gente viu que a cidade estava sendo bem cuidada aqui no centro, o centro estava bonito, e a gente via a reclamação das pessoas com relação aos bairros. Sim. Então, já ali no início, as pessoas nos procuravam. Olha, eu pago IPTU, eu pago imposto e não tem água na minha torneira já tem 2 meses. Então, a gente foi buscar esses problemas. Então, o Sandro se aproximou ali. Eu também falo que a campanha de prefeito, se ela não humaniza o candidato, nada mais humaniza, porque você está ali de frente com pessoas simples, com pessoas que precisam do poder público, entendeu? E pessoas que têm problemas reais ali, estão passando por problemas difíceis. Sim. E que cabe ao poder público, né, resolver esses problemas. Então, assim, a gente levou o Sandro, né, que era deputado, para entrar de choque com essa realidade. E aí a gente viu ali um personagem humano, uma pessoa humana,
né? Então, o Sandro trouxe ali, a gente trouxe o Sandro ali como ele era nas casas. O Sandro tem uma história de vida muito difícil. Então, quando ele contava para nós ali nos bastidores da história de vida, ele chorava. Aí eu falei assim, cara, as pessoas não sabem, por exemplo, que ele foi criado por 3 mães. Né? Aí você fala, o cara não gosta de mulher, o cara é isso, o cara é desequilibrado, o cara foi criado por 3 mães. Quando ele fala da perda da avó aqui com a gente, né, os bastidores, ele chora. Então, assim, Sandro, eu acho que faltam as pessoas conhecer isso de você. E aí a gente pegou um candidato desconhecido, né? As primeiras pesquisas mostravam isso, que as pessoas não conheciam o Sandro. Então, assim, foi um desafio enorme tirar ele desse desconhecimento em pouquíssimo tempo, né? Porque a campanha, o tempo é muito curto, então, assim, trazer essa pessoa, esse Sandro de verdade, para as pessoas conhecerem em pouco tempo, foi um dos nossos maiores desafios. Sim. Só que a gente conseguiu fazer isso com o poder da comunicação, com o poder da internet. Não tinha como ele bater na porta da casa de todo mundo e falar assim, olha, eu sou o Sandro, sou criado por 3 mães. Não, cara, vamos mostrar ele no dia a dia, vamos mostrar ele como é que ele é com as pessoas, vamos mostrar se ele se importa mesmo com essas coisas. E a gente conseguiu trazer isso, fizemos uma comunicação humanizada, a gente trabalhou muitos vídeos. Só no período eleitoral, de 16 de agosto até outubro, a gente fez 340 publicações. Né? Então, ali em 50 dias, a gente fez 340 ali, cards, vídeos, né? Fora TikTok, a gente trabalhou YouTube, Instagram, Facebook. Nós tivemos 300 mil interações, pessoas conversando na rede social, e aí que entra, né? Aquela coisa do time estar sempre atento, sim, respondendo, conversando. Ele mesmo, né? Apostos para responder dúvidas, questionamentos. Então, a gente trouxe esse Sandro mais para perto das pessoas. Eu acho que deu certo. Ah, né? Com certeza. Pensando no que aconteceu ali por volta de 6, 7 horas da noite do dia 6 de outubro, talvez o que eu vou te perguntar aqui possa parecer uma pergunta idiota, mas quem trabalha nos bastidores de uma campanha eleitoral, principalmente numa campanha para prefeito, sabe que existem muitas partes dentro de uma campanha. Qual foi o momento mais difícil da campanha do Coronel Sandro, se é que teve? A gente teve alguns momentos assim de crise interna, mas assim, o princípio de AVC, que foi antes da campanha ali, a gente ficou meio assim tenso, sabe? Sim. Porque a gente pensou, cara, a gente começou a trabalhar a imagem do candidato, né? O candidato tá sentindo, tá gostando de fazer isso, e aí veio a dúvida, acredito que até da família. Sim. E a gente deixa o candidato continuar, a gente não deixa a saúde em risco. Só que, assim, para nossa sorte também, né, para o bem da campanha, sim, ele é muito forte. Então, assim, com 6 dias, se eu não me engano, 5 dias, uma semana, ele já estava ali pronto para seguir em frente. Legal. E a gente, assim, teve um diferencial na campanha, né? Agora falando de outra coisa, que foi o vice, né? O vice, assim, exato, o vice não só apoiava em questão de conhecimento, trazer mais conhecimento, claro, para a chapa, quanto o vice era super alto astral, assim. Eu sou fã do Mourão. Que legal. Eu sou fã do Mourão, então o Mourão sempre trouxe uma energia muito positiva para a campanha, sabe? Nas ruas, as pessoas sempre apoiavam muito, gostavam, as mulheres choravam, chegavam para abraçar o Mourão, choravam. Lembrando dele, dos tempos dele. É a história, né, das coisas que ele sim fez. Mas, assim, eu acredito que ali, o momento ali do princípio do AVC, sim, foi um pouco mais tenso. Depois a gente conseguiu equilibrar. Foi uma campanha gostosa de fazer. Candidato apto, candidato, assim, sereno para fazer o que era necessário, entendeu? A equipe rodando bem redondinha, sabe? Muito bem instruída. Então, foi uma campanha, assim, bem gostosa de fazer. Nós vivemos, não só na política, mas também na política, a era dos influencers. E os influencers têm tudo a ver com a comunicação e sobre aquilo que nós falamos lá atrás, né? De como a comunicação abrange vários tipos de profissionais inseridos dentro dela. E na política, nós vimos esse fenômeno aqui em Governador Valadares, que foi o aparecimento, a inserção de várias influências ou influências em campanhas dos 3 candidatos principais à prefeitura de Governador Valadares. Você, com a sua visão de fora, como uma especialista em comunicação, você acha que é algo salutar, tem um peso, ajuda ou dificulta? É um assunto um pouco até delicado. Por quê? Nas campanhas, aí se eu estiver errado, você pode até me corrigir. Sim. Nas campanhas,
A gente pode ter apresentadores, mas a gente não pode ter influencers. Porque influencer geralmente é CNPJ. Você não pode pagar ali o CNPJ para trabalhar na campanha, né? Então, assim, quando é algo espontâneo, é mais bacana, que aí o influencer tá engajado na política, nas decisões, né, públicas da cidade, ali, ok. Mas eu acho que, assim, a participação, principalmente desses atores, o influencer hoje é muito importante, né? As pessoas o tempo inteiro são pautadas na internet pelos blogueiros. Então, assim, esse engajamento dos influencers é muito importante nas decisões políticas da cidade. Mas porque justamente eu acho que a gente não pode, pela legislação eleitoral, trazer os influencers. Pode trazer ele como apresentador ali, eu posso trazer ele como apresentador do meu Instagram, do programa de TV, mas eu não posso, por exemplo, ficar pagando influência para falar bem de mim, né? Não sei como que as pessoas fazem isso, mas aí é um trabalho do jurídico fazer. Com certeza. Propaganda eleitoral na televisão rende louros para um candidato a prefeito? Rende muito. E a gente... o candidato, por exemplo, do prefeito tinha uma vantagem na TV muito grande. Tinha muito mais. Tinha 5 minutos de programa. O nosso tinha 2. Então, assim, as pessoas veem... É o que eu te falei. As pessoas da televisão, como a sua mãe, a minha mãe, várias outras pessoas, estão ligadas ali. Senta para almoçar, vai ver ali o MG... né, o MGTV1, Sim. Então vai ver os programas, e ali nos intervalos surgem as inserções, você vê coisa. No período eleitoral, você vê inserções do candidato o dia inteiro. Então, assim, se você quiser falar mal de um candidato ali nas inserções, qualquer horário, nas recepções dos consultórios, está lá uma TV ligada em canal aberto. Então, assim, a propaganda eleitoral na TV ela é muito importante. Se ficar sem ela, é como se as pessoas, o público de televisão não te visse. Entendeu? E nós temos muito público de televisão que não está na internet. Então, assim, é importante estar na TV, sim. Em uma campanha eleitoral para prefeito, e voltando sempre, pegando como gancho a parte da comunicação, não só você como profissional, mas principalmente os candidatos. O quão importante é o candidato dar a cara nas campanhas, ou na campanha, melhor dizendo, seja na televisão, que automaticamente, naturalmente, vai ser a cara dele, mas principalmente nas redes sociais ou até mesmo na rua. Porque o que a gente viu da campanha do Coronel Sandro foi uma inserção muito grande do rosto dele, juntamente com o seu vice. E eu imagino que isso foi algo totalmente salutar, até porque nós vimos o resultado, mas imagino que durante a campanha vocês estavam vendo que era algo que estava dando certo. Até porque, repito, o resultado na urna mostrou que praticamente tudo que vocês fizeram acabou dando certo. Qual que é a importância do candidato dar a cara para bater, literalmente? Aí vai da estratégia da campanha, né, Gustavo? Se o candidato tiver alguma rejeição, aí é até viável que ele tenha apresentadores, Sim. que ele tenha pessoas falam por ele ali no próprio Instagram, que a gente coloque depoimentos de pessoas para falarem dele, justamente para ele não ficar dando essa cara na campanha. Mas aí vai de cada cenário. Como eu te falei, a gente veio em Valadares com um candidato desconhecido, né? Então, assim, nós precisávamos, eu falo nós, porque eu também não fiz nada sozinha, eu coordenei o time junto com a Anelisa, com o Marlon, foi um time muito robusto. E nós tivemos outras pessoas também inseridas na comunicação. Então, assim, nós precisávamos mostrar o Sandro. No nosso cenário, era viável que o Sandro aparecesse. Então, a gente via que um tema que estava em alta entre as pessoas, entre os valadarenses. A gente precisava que o Sandro se posicionasse sobre aquilo. Mas, por exemplo, eu vi erros estratégicos em outras campanhas que não colocaram um candidato para falar. O tempo Sim. inteiro era apresentador, o tempo inteiro era outras pessoas falando, que às vezes ali era viável o candidato estar presente. Então, assim, nós estamos falando, as pessoas votam no candidato e votam na ideia que ele defende. Então, ela liga aquela imagem ali, o candidato e o que eu acredito. Então, o candidato, ele precisa dar a cara na maioria das vezes. Então, ele precisa estar ali propondo, ele não pode ter medo de falar com as pessoas, não pode ter medo de olhar para a câmera. Então, assim, na nossa campanha, foi fundamental colocar o candidato para falar, principalmente sobre os temas que estavam mais em altas na cidade, que era de interesse do valadarense, né? Então, a gente não podia abrir mão e colocar, por exemplo, apresentadores, influencers para ficarem falando Sim. por ele. A gente dividiu, claro, igual eu te falei, é um tempo muito curto da campanha, né? A gente trabalhou com 52 dias, se eu não me engano.
E aí, então, a gente pegava os temas prioritários, falamos assim, vamos falar. Candidato aqui, Sandro Mourão, vamos falar sobre isso. Esse tema aqui, a gente vai colocar um apresentador para falar. Que também é importante, mas não é tão importante quanto este aqui que o candidato precisa falar. Então, assim, nós trabalhamos muito com isso. Ele gravou muitos vídeos. A gente, não sei se você pôde acompanhar, a gente fez muito post, muito card, contando a história dele, com fotos dele, fotos da infância, fotos da adolescência, fotos da família. Então, assim, fotos, a gente humanizou ele até nos próprios cards. Então, para nós foi fundamental ele colocar a cara. E era o que eu acho que o Valadarense, isso foi importante para o Valadarense, a escolha. Tipo assim, o cara tá olhando no meu olho, acho que eu posso apostar nele. Ele tem coragem de falar o que ele tá falando, eu posso apostar nele. Em relação à história da Nathalie Maia, voltada para este ano de 2024, por tudo que você fez, não só em Valadares, é bom deixar claro, mas também em outros municípios, sobretudo, claro, nas eleições. No livro da sua vida, como é que você classificaria este ano de 2024, profissionalmente falando? Todo ano eleitoral, para mim, é muito importante, né? Então, eu sempre falo assim, eu sempre saio das campanhas e falo, cara, esse foi o ano mais importante da minha vida. Mas, assim, eu acredito que daqui a 2 anos também vai ser um dos anos mais importantes da minha vida. Mas a gente sai da campanha, né, Gustavo? Você saiu de uma campanha, você pode falar isso, com um aprendizado muito grande, né? Você aprende ali sobre as suas relações interpessoais, com seus colegas de trabalho, você aprende, você enxerga onde que você errou, né? A gente tem que ter esse crivo, a gente tem que ter essa crítica de ver onde que a gente errou, onde a gente pode melhorar. Então, assim, a gente sai de uma campanha muito transformado. Então, e o meu time falava isso. Nós tivemos um time muito, muito novo, muito inexperiente. Então, eu falava assim, quando vocês saírem da campanha, vocês serão outras pessoas. Então, no início, eles brigavam, que não queria trabalhar uma hora a mais no dia, não sei o quê. No outro dia, o pessoal estava lá domingo, eu falei, vocês não vão embora, não? Aí eles estavam lá trabalhando. Então, assim, todo mundo sai um pouco transformado porque vê a necessidade, vê que é uma peça fundamental, vê que o trabalho é importante, que você está, é o que eu falo, você está trabalhando com os sonhos das pessoas, você mexe com a vida das pessoas. Então, assim, esse trabalho, para mim, ele é muito importante. É claro, assim, além de Valadares, eu trabalhei com outras 3 cidades. Então, assim, são experiências muito diferentes. Cada cidade é uma experiência diferente, é um cenário diferente, né? Então, assim, a gente sai muito transformado, sabe? Para mim, foi um ano muito importante. É um ano que eu trabalhei, um ano que eu enriqueci como pessoa. E é o que eu sempre falo, eu saio transformado de ano eleitoral. Acredito que daqui a 2 anos eu vou sair de novo. Com certeza. Nathalie, como eu falei agora há pouco, a nossa vida ela se parece com um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E todo livro que se preze tem a capa, tem o título, tem as páginas e tem os capítulos. E, normalmente, os capítulos, por exemplo, da nossa vida profissional é em forma de um nome de uma empresa que você trabalhou e você colheu ali frutos positivos ou negativos. É o nome de um chefe ou de uma mulher que foi a sua coordenadora, que chefiou você dentro dessa empresa, que você jamais vai se esquecer dela ou dele. Existem vários tópicos dentro de um livro profissional que a gente pode colocar como capítulos e que são marcantes e importantes para toda a nossa história aqui na Terra. Só que, pelo outro lado, na nossa vida enquanto ser humano, existem também vários capítulos que são marcantes e que fazem parte da nossa história de forma única e inesquecível. Pode ser, sim, uma pessoa, mas uma amiga, um grande amigo, um grande irmão. E no livro da sua vida, eu queria que você falasse sobre um capítulo muito específico, único e fundamental para o que você é aqui na Terra. Para você, ele vai ser para sempre o canário. Mas para muitos ele vai ser o canarim, o tio canarim ou o amigo canarim. O que esse nome tem poder sobre a sua vida e qual que é a importância dele para a existência da Nathalie Maia? Parece que é fazer a gente chorar, né? Mas vamos lá. Eu sou muito parecida com meu pai, sabe, Gustavo? E a minha mãe, assim, eu acho que a minha mãe até me tem, assim, com uma admiração muito grande, porque eu acho que eu trago um pouco do meu pai. Meu pai sempre foi um homem muito raçudo, mas um homem muito simples também, de cidade pequena. E quando a gente
perdeu meu pai, assim, a gente não acreditou, sabe? Então, para minha família, foi um choque muito grande. Nós ficamos um pouco, assim, desequilibrados, até que a gente, sabe, se aprumou de novo, assim, claro. para a vida. Mas a falta do meu pai, ela é muito grande dentro da nossa casa. E, assim, é difícil um pouco falar da morte, porque parece que a gente, infelizmente, com o tempo, eu não sei se você já teve essa experiência, parece que você vai esquecendo um pouco ali a pessoa. Sim. Então, hoje eu não lembro qual que era o cheiro do meu pai. Eu tenho dificuldade de lembrar o timbre da voz dele, a menos que eu veja algum vídeo, né, dele falando e tal. Mas, assim, existe uma coisa que traz meu pai de volta, que é a música. Então, assim, tem alguns momentos que tem música, que tem cantor, que eu sei que traz ele de volta. E quando ele traz ele de volta, eu sinto como se eu pudesse abraçar ele de novo, sabe? Quando a música traz ele de volta. Mas, assim, o meu pai tá presente em outros momentos, tá presente no meu trabalho, quando eu conquisto alguma coisa. Eu penso assim, poxa, meu pai deveria estar orgulhoso agora, né? Tá presente até nos momentos difíceis, porque às vezes eu penso, eu queria dar um abraço ao meu pai agora e para as coisas ficarem bem. Então, assim, quando a gente perde alguém muito especial, no caso do meu pai, a vida, ela se aprende a viver de forma diferente, né? Então, assim, isso trouxe também uma visão diferente hoje que eu tenho com a minha mãe. Meu relacionamento com a minha mãe é muito bom. Meu relacionamento com a minha mãe é muito, assim, de carinho, de afeto, de cuidado. Mas, assim, é difícil. Esse capítulo da vida que a gente tem a perda de alguém que a gente ama não é fácil, não. Mas eu devo muito a quem eu sou... de quem eu sou, assim, eu devo muito a meu pai, sabe? Então, e a minha mãe sabe disso, tanto ele quanto ela, assim, são muito importantes para mim. Mas é um capítulo que a gente escreve, né? Ou Deus escreve na nossa vida, que não tem como a gente apagar, né? Ele fica ali, ele nos marca, parece que daquele capítulo em diante a história muda. Sim. E muda, às vezes, para melhor. Tem gente que, né? Às vezes, muito difícil, mas também, às vezes, para melhor. A gente aprende a valorizar o papel, assim, da família também na vida da gente. Mas hoje eu sei que quem eu sou, eu devo muito ao meu pai. Não tenho dúvida disso. Se ele estivesse do seu lado agora, o que você falaria para ele? Difícil, nunca pensei nisso, tá? Mas não sei, talvez eu perguntaria como que tá a vida aí, se você tá bem. Não sei, eu queria saber como que ele tá, sabe? Eu acho que, assim, eu me importaria mais com como ele tá se sentindo, vendo a nossa família, do que em contar para ele como tá sendo as coisas aqui. Mas eu, às vezes, queria saber, assim, oi, pai, como é que estão as coisas aí de cima, né? O senhor tá feliz? Eu queria saber como ele tá. Como a nossa vida se parece com um livro tem páginas. E na nossa vida, as páginas podem ser os momentos, bons e ruins. Até por respeito e também por já ter passado por essa mesma situação, imagino, tenho certeza, quase que o pior momento da sua vida foi a perda do seu pai. Em contrapartida, qual foi o momento mais esplendoroso, regado a mais felicidade possível que você teve na sua vida? Então, o momento mais difícil, sem dúvida, foi a perda do meu pai, que foi ali no primeiro período da faculdade. O momento mais feliz foi quando eu formei. Foi a minha colação de grau. Então, assim, eu tive poucos sentimentos tão bons quanto da minha colação de grau. Meu pai não pôde participar, isso doeu. Isso doeu bastante. Mas eu chamei o melhor amigo dele para estar junto ali. Então, eu lembro que quando a gente joga o cabelo para cima, né? Eu saí, abracei minha mãe, abracei meu irmão e abracei o amigo do meu pai, que é como se meu pai estivesse ali presente. E como foi uma faculdade difícil de levar, né? Com luto, sem fazer estágio, com um pouco dessa dor, que ela segue a gente aprende a lidar com essa dor. Então, como foi uma faculdade difícil, quando eu formei, por todas as outras dificuldades também que envolvia ali o processo ali, né? Então, quando eu formei, para mim foi uma das melhores sensações da vida. Eu senti que eu devia isso pro meu pai também. Claro que é a minha história, sabe? Mas a gente sempre faz por alguém que a gente ama. A gente nunca faz só pela gente, né? Então, ali eu estava fazendo pelo meu pai. Quando eu formei, eu tive essa sensação, que foi nossa. Foi nossa formatura, foi nossa colação de grau, foi a vitória nossa mesmo. Agora é o jogo das palavras ou dos nomes. Eu vou citar nomes ou palavras, você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Vamos lá. Consegue? Não sei. Vida. Deus. Deus. Vida. Amor. Bárbara. Governador Valadares. Casa. Coronel Sandro. Experiência. Deputado Federal Hercílio Diniz. Gratidão. Univale. História. Escola Juventino Alves Ferreira. Infância. Virgolândia. Lar. Nathalie Maia.
Deus. Agora é o jogo do superestimado e do subestimado. Eu respondo com superestimado e subestimado? Fique tranquilo. Vamos lá. Superestimado, eu costumo dizer que a gente não costuma falar muito essa palavra nos nossos dias aqui na Terra. Já reparou? A gente não fala muito superestimado. Não, A gente troca essa palavra por uma frase. Não é isso tudo. verdade. E o subestimado é ao contrário, obviamente, do superestimado. É aquilo que você dá muito valor, mas você vê que as pessoas à sua volta não dão tanto valor. E você fica pensando, como é que não pode gostar disso ou daquilo? Verdade. Me fala uma comida superestimada na sua visão, que não é isso tudo. Você já até comeu e você Caviar. fala, realmente não é. Caviar. Não é isso tudo. Superestimado. A música do Zeca Pagodinho corrobora. Me fala uma bebida, alcoólica ou não, superestimada. Whisky. Me fala uma música, uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimado ou superestimada. Você não escuta de jeito nenhum. Você vê que muita gente escuta. Você não vai num show, você não paga nem se te der o ingresso. Cara, que difícil é essa, viu? Você é eclética? Bastante. Que bom. Mas Queria vamos ser lá. Ok, meu Deus, me perdoa por falar isso. Beatles. Me fala algo superestimado na política. As pessoas dão muito valor, mas não é o mais importante na sua visão. Lula. Concordo em gênero número. Me fala agora uma comida subestimada. Frango com quiabo, pô. Na semana passada, vou até caguetar o nome dela. A Érica Prata veio aqui e ela, mineiríssima, mas ela falou que frango com quiabo é superestimado. Não. Mas não por causa do frango, e sim por causa do quiabo. Eu entendi ela um pouco, mesmo não concordando. Me fala uma bebida subestimada. Alcoólica ou não? Acho que água. As pessoas bebem menos água do que deveriam. Exato, Acredito. exato. Me fala uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero, subestimada ou subestimada. Pro eclético, essa é muito difícil. Subestimada? Skank, talvez. Você acha que eles deveriam ser mais reconhecidos? Acho uma banda muito boa. Me fala algo na política subestimado. Eu tô pensando em políticos aqui. Fique à vontade. Aqui é a casa Mas vou sua. falar algo na política subestimado. Comunicação. Acho que tá ganhando essa notoriedade, essa Exato. importância hoje. Com certeza. Algo que ficou sendo muito falado depois dos resultados das eleições, tanto no primeiro turno e no segundo turno, para a gente poder fechar e até pegando um gancho dessa questão da comunicação, porque o cerne da questão dessa discussão foi justamente a comunicação. Muito se fala que a direita se comunica muito mais com o povo e consegue passar os anseios da população do que a esquerda. Você, como profissional, observa isso também atualmente? A direita que a gente viu que ganhou popularidade com o Bolsonaro traz, sim, essa comunicação mais do povo. Porque o candidato Bolsonaro, né, trouxe isso mais. Então, trouxe uma comunicação mais popular, trouxe muito meme, até falando do ponto de vista da comunicação, trouxe muito meme, conseguiu falar de temas complexos, numa linguagem mais popular, conseguiu alcançar mais pessoas. Então, assim, a gente viu por muito tempo o Bolsonaro comendo na rua, e caindo farinha na roupa dele, assim. Então, trouxe um pouco essa proximidade com o popular. Mas a gente não pode negligenciar que a esquerda também foi o Lula, por exemplo, foi um candidato de povo, né? A gente não tem como falar que não foi, porque por muitos anos também foi. Talvez esses papéis estejam invertendo hoje por causa também do poder da comunicação, de mostrar os dois lados da história. Mas acredito que hoje a direita fala mais com o povo. Defina a sua vida com uma palavra. Só uma observação. Fique à vontade, por favor. Embora também, né, a esquerda, os públicos que
que tem mais sinergia com a esquerda são os públicos, são as minorias. Sim. Então, assim, a direita ainda tem essa dificuldade de adentrar ali. Também, não sei se é um interesse da direita adentrar as minorias. Mas a esquerda, a gente não pode falar que não fala com o povo, porque a esquerda fala com as minorias. Então, ali, a gente vê que a direita vem mostrando isso hoje de forma diferente. Mas a esquerda também tem o acesso ali às minorias. Então, não pode falar que fala mais ou fala menos. Eu acredito que tem um equilíbrio ali. Sim. Defina a sua vida com uma palavra. Trabalho. Defina a sua história de vida com uma frase. História de vida com uma frase? As misericórdias de Deus. Defina Nathalie Maier com uma palavra. Acho que simplicidade. Defina essa conversa com uma palavra. Foi transformadora. Uau, ninguém nunca falou isso. Foi transformadora. Faz a gente refletir sobre muitas coisas, claro, que a gente não... Nessa correria do dia a dia, a gente não consegue pensar, né? Sim. E foi uma honra ter você aqui em plena segunda-feira, o primeiro episódio do mês de novembro, com uma pessoa muito grande para a comunicação de Governador Valadares e para a história desse importante segmento do mundo e principalmente, obviamente, para Governador Valadares. Muito obrigado. Foi uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Gustavo, eu que te agradeço. Estou muito feliz pelo convite. A gente brincou quando eu cheguei que agora eu que vou te entrevistar para saber da sua campanha. Deixa eu desligar as câmeras. Mas o que eu falei é muito, muito real. Assim. A gente, às vezes, você nos faz alguma pergunta de coisas que a gente nunca parou para pensar na vida. E nessa correria a gente não pensa sobre nós mesmos, né? Sim. Na maioria das vezes. Então, assim, eu que te agradeço pela oportunidade. Se você precisar também, a gente está à disposição. A gente vai somar muito junto aí nesse meio da política. Tenho certeza. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra o Resenha Cast de hoje, com esse episódio mais do que especial, o primeiro deste mês de novembro. Vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.